Fala, cabulosos e cabulosas, bom dia, cara, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato Gasparini e estou aqui para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa Nação. Hoje falaremos da contratação do Filipão, falaremos também da perda do Henrique, falaremos do pré-jogo Cruzeiro e Juventude, falaremos de muitos outros assuntos, sem contar o nosso palpitão campeão. Desde já, eu peço a vocês aí de casa que se inscrevam no canal, deixe o like se você ainda não deixou, porque vai ajudar muito o nosso canal a crescer e ser divulgado. Chega de enrolação, nação, simbora para a notícia de hoje. Como todo mundo já sabe, e como já adiantamos ontem para vocês, que o Filipão teria uma reunião com a diretoria do Cruzeiro e provavelmente ele acertaria um contrato com o Cruzeiro. Este contrato foi de 3 anos, isso mesmo. Renato, você não achou um contrato muito longo, 3 anos para o Filipão? Não achei um contrato muito longo, porque o Filipão tem currículo, o Filipão tem história, o Filipão tem mercado. Você não contrata um treinador do nível do Filipão sem ter um projeto grande para ele. Você tem que oferecer muitas coisas para ele. E tipo, se ele chegasse lá um contrato de 1 ano, de 2 anos, o Filipão não iria aceitar. Por isso o Sérgio Santos Rodrigues ofereceu um projeto grande para o Filipão, uma garantia, né, de 3 anos para ele de salários pagos pelo Cruzeiro. O acordo entre Cruzeiro e o treinador Luiz Felipe Scolari repercutiu na imprensa internacional. Isso mesmo, o mundo todo está falando da contratação do Filipão. Na Argentina, o Diário Olé, principal veículo da imprensa esportiva do país, publicou que Filipão vai ao resgate do Cruzeiro. Eles também falaram da crise institucional, do risco de cair para a Série C, falaram da idade do Filipão, falaram de tudo. Já o Medio Tiempo do México faz o diagnóstico da crise celeste e destaca o currículo do Filipão. Falou que ele foi campeão do mundo, também treinou Cristiano Ronaldo e Figo e agora vai treinar na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. A contratação de Filipão também repercutiu na Europa, como em Portugal. O jornal A Bola diz que o treinador volta a tocar da Raposa para salvar o clube da queda para a Série C. E na Itália, o Tuttosport fala da carreira do comandante e cita a ligação do Cruzeiro com a comunidade italiana em Belo Horizonte. Vale lembrar, o Filipão só poderá reestrear pelo Cruzeiro na terça-feira. No jogo de hoje, quem treinará o Cruzeiro será o auxiliar, né, o Sérgio Lúcio, que comandará o Cruzeiro. Toda sorte ao Sérgio Lúcio. Galera, vale lembrar, hoje tem jogo do Cruzeiro, então tem palpitão. Então fique até o final do vídeo para saber das regras para participar do nosso palpitão. Vocês aí de casa já se perguntaram por que o Filipão aceitou o desafio de treinar o Cruzeiro? Pois é, o All Sport fez algumas apurações e viu alguns motivos que o Filipão teve para acertar com o Cruzeiro. Um deles foi o lado político. Por que o lado político, Renato? Porque recentemente o Sérgio Rodrigues foi reeleito presidente do Cruzeiro e ficará mais 3 anos na frente do comando do Cruzeiro. O mesmo tempo de contrato que ele terá, né? O Filipão tem 3 anos, o presidente também 3 anos, ou seja, não terá nenhuma mudança de presidente no tempo em que o Filipão tem contrato com o Cruzeiro. Isso agradou muito o staff dele e também o treinador. Outra é a parte financeira. O Cruzeiro deu garantias de salário, deu premiações caso, por exemplo, o Cruzeiro consiga subir para a Série A. O salário dele, segundo o All Sport, não será nada fora da realidade do Cruzeiro, mas caso ele consiga acesso, ele consiga títulos, ele consiga algum tipo de classificação, a gorjeta que ele vai ganhar vai ser muito maior. Um dos principais investidores que desejava ter mais voz ativa dentro do clube bancará o salário da comissão técnica do treinador. Informações preliminares dão conta de que o salário do comandante gaúcho estará dentro de uma realidade atual do Cruzeiro. Porém, gatilhos por premiação serão mais gordos, inclusive com bônus por acesso à elite do Campeonato Brasileiro, como já tinha falado. E o mecenas responsáveis por arcar o custo de Filipão no Cruzeiro ainda prometeu quitar a dívida com o Zorra da Ucrânia, cobrada na FIFA e que atualmente, né, impede o Cruzeiro de fazer novas contratações, galera. Eu adoro o Pedrinho BH, ele é o cara. Pedrinho BH, quando o presidente Sérgio Santos Rodrigues sair, eu quero que ele seja o presidente do Cruzeiro. Vamos fazer campanha pro Pedrinho ser presidente do Cruzeiro. É um cara espetacular, é um cruzeirense diferenciado. Se você de casa não compra nos supermercados BH, você tá fazendo um grande erro. Se você compra em outro lugar, os seus familiares compram em outro lugar, compra nos supermercados BH, porque é o patrocinador do Cruzeiro. O valor que os mineiros devem aos ucranianos é algo próximo a 7,6 milhões de reais. Quantia referente à contratação do atacante William do Bigode, hoje no Palmeiras. Salários atrasados de atletas também foi uma das pendências, né, que Scolari pediu que fosse resolvida. Ele não quer trabalhar, né, com jogadores que tenham salários atrasados, ou seja, ele compra a briga
dos jogadores e os jogadores compram a briga dele dentro do Cruzeiro. A boa relação foi outro ponto. Além desses detalhes burocráticos, uma fonte disse ao UOL que a ida dos dirigentes do Cruzeiro a Porto Alegre para uma conversa olho a olho com o Scolari e seus empresários foram cruciais para que o negócio fosse sacramentado. Além do presidente Sérgio Santos Rodrigues, o diretor de futebol David José Carlos Brunoro estiveram reunidos na capital gaúcha. E para você que não lembra, o Brunoro já trabalhou com o Filipão no Palmeiras. Ele tem uma boa relação com o Filipão. Isso foi muito importante para o acerto de Filipão com o Cruzeiro. Esses são alguns dos motivos que fizeram o Filipão aceitar o desafio de fechar com o Cruzeiro. Hoje tem Cruzeiro e Juventude, Juventude e Cruzeiro, então, como de costume, nós fazemos o nosso palpitão campeão. Vale lembrar as regras para vocês. O seu comentário só será válido após receber o coraçãozinho do Camarote Esportivo. Além de colocar o placar do jogo, para não dar aquele tumulto de gente acertando, você também terá que acertar quem fez os gols do Cruzeiro na rodada. Se você conseguir acertar, falarei o seu nome aqui no próximo vídeo do nosso canal. Tá valendo, quero saber se você vai ser o nosso mito da rodada. E para a partida de hoje o Cruzeiro terá novidades, já relacionou 22 jogadores para o duelo. Vale lembrar, o Cruzeiro segue com desfalques, por exemplo, como Raul Cáceres, Henrique, Jean, Léo, Marco Antônio, Marquinhos Gabriel, Stênio, o Matheus Pereira tá ainda com Covid e já está na fase final. Esperamos, que o Matheus Pereira possa voltar na próxima partida. Com isso, o Cruzeiro relacionou o Fábio Vitor Eudes, na lateral direita o Daniel Guedes, também o Rafael Luiz, na lateral esquerda o Giovani. Na zaga temos o Kaká, Manuel e o Ramon relacionados. Os volantes são Adriano, Felipe Machado, o Jadson Silva e também o Jadson Coene. Os meias são Claudinho, Maurício e Regis. Os atacantes são Ayrton, Arthur Kaique, Marcelo Moreno, Sassá, Thiago, o Wellington e o Zé Eduardo. Agora eu vou montar o meu time para vocês. Não é a possível escalação do Cruzeiro. O time que eu colocaria dentro de campo. Eu colocaria o Fábio no gol, o Rafael Luiz na lateral direita, o Daniel Guedes na lateral esquerda, a dupla de zaga, o Kaká e o Manuel. Os volantes, na minha opinião, seriam o Jadson Silva e o Felipe Machado. Na frente com o Regis comandando lá de armador. Na ponta esquerda o Wellington, na ponta direita o Ayrton e na frente o Marcelo Moreno. Esse seria o meu time, o Marcelo Moreno ou o Zé Eduardo lá na frente. Quero saber qual seria o time que você escalaria para a partida de hoje contra o Juventude. Olha só, nação, recentemente o Cruzeiro recebeu mais uma notificação da FIFA de mais uma das dívidas, e dessa vez foi o do atacante Ramon Ábila, uma notificação que eu estranhei muito, porque em julho o Cruzeiro tinha emitido uma nota que teria pago mais de 20 milhões de reais em dívidas, e lá estava falando, pagamos a do Ramon Ábila, pagamos a do Rafael Sobis e também da William do Bigode, mas parece que nem tudo era como estava falando lá, já que o Cruzeiro hoje está impedido de registrar jogadores e por causa da dívida que o Cruzeiro tem com o time ucraniano pelo William do Bigode. E desta vez o Cruzeiro foi notificado pelo Ramon Ábila, outro jogador que na analista falou que já teria sim um acordo financeiro com ele. Se conseguir um acordo, ninguém avisou a FIFA, porque eles já notificaram o Cruzeiro. O Cruzeiro recebeu da FIFA uma notificação sobre a punição que receberá se não quitar a dívida que tem com a União Flórida da Argentina, referente ao mecanismo de solidariedade pela compra do atacante Ramon Ábila junto ao Huracan. O Globo apurou que, em ofício enviado na quarta-feira, a FIFA aponta que a proibição de registro de novos jogadores será aplicada por 3 janelas inteiras e consecutivas, a contar do próximo período de registro no calendário brasileiro, previsto atualmente para janeiro. Ou seja, o Cruzeiro já está nos seus últimos aí para conseguir pagar a conta do Ramon Ábila. A FIFA solicita à CBF que implemente a pena, caso ela venha a se concretizar. Isso vale para transações nacionais e também internacionais, ou seja, o Cruzeiro ficaria mais uma vez impedido de registrar novos jogadores. No ofício remetido ao Cruzeiro, a FIFA sublinhou ainda que o clube não enviou correspondência para mostrar que cumpriu suas obrigações financeiras neste processo. Ou seja, se pagou o Ramon Ábila, tem que mandar lá para a FIFA, porque por enquanto eles não receberam nada. Ou o Cruzeiro pagou e não enviou, ou simplesmente não pagou a dívida. Olha só, nação, recentemente o volante Henrique do Cruzeiro sofreu uma lesão no joelho e ficará um tempo fora. Nem sequer tem previsão para que ele retome aos gramados. Ou seja, nesta temporada, provavelmente o Henrique não voltará a entrar
dentro de campo pelo Cruzeiro. Com isso, o Cruzeiro só ficará na posição com Felipe Machado, a nossa promessa Jadson Silva, o Jadson que voltou de empréstimo e o Adriano. Aí, com isso, né, o Cruzeiro vai lembrar, o Cruzeiro já perdeu o Henrique, o Jean e o Ariel Cabral que saiu para o Goiás. Acho que só o Jean que vai fazer falta nesse elenco do Cruzeiro porque vinha fazendo boas partidas. Mas o Ariel Cabral e o Henrique, galera, não posso falar que eles vão fazer falta para o Cruzeiro. O Henrique, por exemplo, estava morto dentro de campo, ele não conseguia mais entregar o que ele entregou ao Cruzeiro há alguns anos atrás. Desta forma, né, o Cruzeiro tem 4 volantes e eu não acho que precise de contratação nessa posição. Temos o Felipe Machado e o Jadson Silva, que na minha opinião são os titulares. Depois tem o Jadson e o Adriano. O Jadson, eu não gosto dele, acho ele muito fraco. Mas o Adriano é um volante muito promissor. E se precisar, temos o Pedro Bicalho nas categorias de base. Para o Henrique, desejo a ele uma boa recuperação, desejo a ele que ele volte o mais rápido possível. Mas, como eu falei, não vai fazer falta dentro de campo, porque ele não estava conseguindo agregar com o elenco do Cruzeiro. Fala, nação celeste, desde já gostaria de agradecer a vocês que assistiram ao nosso vídeo até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, no Camarote Esportivo 3.0, não perca tempo. Tem conteúdo, informação e principalmente muita zoeira do Cabuloso. Espero vocês lá. Então é isso, nação. Muito obrigado pela presença. Espero vocês no próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço a todos. Fui!